Olá, gente, aqui quem fala é o professor Claudinei para mais um vídeo do canal Matemática Extra Classe. Hoje vamos ver poliedros. Vamos lá. Poliedro, do grego poli, que significa muitas ou várias, e edro, que significa face, é o sólido geométrico formado pela reunião de uma superfície poliédrica fechada com todos os pontos do espaço delimitados por ela. O que seria essa superfície poliédrica fechada? Gente, vamos fazer assim. Imagina você tem uma caixa de sapato toda fechadinha, tá certo? Então, digamos que você resolve desmontar aquela caixa, deixar ela toda aberta assim. Essa caixa, o papelão todo aberto, é que seria essa superfície poliédrica. E quando é que ela é fechada? Justamente quando eu monto ela e formo a caixinha toda fechadinha, bonitinha, ok? Isso unido ao que? A toda a sua região interna. Então imagine a caixa de sapato completamente cheia de alguma substância, algum líquido, alguma massa, toda preenchida. Então o que seria o poliedro? É a reunião dessa caixa com tudo que tem dentro, ok? Então eu poderia dar uma definição mais direta do que seria poliedro, e até gosto mais de usar essa definição. Poli significa quatro ou mais, né? E edros, faces. Então eu poderia definir poliedros como sendo um sólido geométrico formado por quatro ou mais faces, ok? Vamos ver quem são aqui os elementos de um poliedro. Então, todo poliedro é formado por face, aresta e vértice. Vamos aqui para a figurinha para a gente entender. O que são as faces? As faces são essas figuras planas aqui, ó. No caso, essa daqui está bem claro, ela é formada por vários pentágonos, né? Figura formada por 5 lados. Então, isso aqui seria, então, a face, ok? Então, obrigatoriamente, a face é uma figura plana, ok? O que são arestas? Gente, arestas são essas linhas aqui, onde elas reúnem duas faces em comum. Percebe aqui, ó, essa aresta que sai desse ponto e vem até aqui. Então, essa aresta, ela é comum a duas faces obrigatoriamente, tá certo? Então, vamos deixar essa observação aqui para um exemplo que a gente vai ver lá na frente, ok? E o que seria vértice? Vértice são esses pontinhos, as pontas, né? Que justamente é a união de arestas. Se você pegar as arestas, elas vão se unir no único pontinho aqui. Então, essas pontas aqui, se você pegar um sólido geométrico, cada quina, cada pontinha seria, então, o vértice, ok? Então, todo poliedro ele tem que ser formado por face, aresta e vértice. E olha aí a observação que eu deixei no ar. Toda aresta, tá certo? Ela é compartilhada obrigatoriamente por duas faces. Vamos usar isso lá na frente, tá bom? Um poliedro, ele tem no mínimo 4 faces, ok? Então, se ele tem 4 faces, então você poderia dar o nome assim, ó, tetraedro. Tetra, que vem do 4, né? E o edro, como eu já disse, que vem de face. 4 faces, então, tetraedro. Tá ok? Então, se for 5, pentaedro. Se for 6, hexaedro. Ou hexaedro, como alguns chamam. Eu prefiro chamar de hexaedro. Se for 7, heptaedro. E assim sucessivamente, tá certo? Então, vamos aqui para alguns exemplos. Olha só esse aqui. Esse rapazinho aqui é uma figura bem conhecida, né? Aqui vamos chamar de cubo, né? Porque eu estou admitindo que todas as faces são iguais, quadradas, né? Bonitinho. Vamos lá. Essa aqui, ele possui quantas faces? 6 faces, né? Muito bem. E ele tem quantas... vamos lá. Ele tem, então, 6 faces. E quantas arestas ele tem? Vamos contar as arestas? 1, 2, 3, 4, né?
tem essas 4 de baixo aqui, 8, e mais as 4 laterais aqui, 12. Então, nós temos aí 12 arestas. Ah, foi mal, coloquei aqui logo o vértice, mas tudo bem, vamos contar as pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadê? E 8, muito bem. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, ele tem 8 vértices aqui, tá certo? E a gente contou quantas arestas? 12, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 12 arestas, tá certo? Então, tá aí um hexaedro. Ele possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Tem um aqui mais complicado um pouquinho, vamos lá? Vamos ver essa figurinha aqui. Dá para ver que ela é toda formada por pentágonos, né? Vamos contar quantos pentágonos tem aqui. 1, né? 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 faces desse lado e tem 6 faces lá do outro lado, né? Do lado de lá que a gente não pode estar podendo ver, mas dá para ver aqui pela transparência. Então 6 com 6 vão dar exatamente 12 faces. Se ele tem 12 faces, ele é chamado de dodecaedro, tá bom? Então são 12 faces aqui que formam esse poliedro. Quantos vértices? Vixe, contar esses vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. E lá do outro lado, 16, 17, 18, 19, 20. Então, nós temos aí 20 vértices. E quantas arestas? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Agora vamos contar se estão do lado de lá. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 arestas. É arestas que não acaba mais, tá certo? Então aqui, exemplo de 2 poliedros e a gente pode facilmente contar suas faces, seus vértices, suas arestas, tá certo? E a questão da nomenclatura, né? Se aqui tem 6 faces, hexaedro. Se aqui tem 12 fases, dodecaedro, tá bom? Então aqui, ó, segue aqui mais ou menos a regrinha de como nomear esses poliedros. Tem 4 faces, tetraedro, 5 pentaedro, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 12 que nós temos aqui, ó, dodecaedro, e 20 icosaedro, tá bom? Então, alguns exemplos aí que a gente pode usar. Poliedro convexo e poliedro não convexo. O que significa dizer que é convexo e não convexo? Não convexo. Esse não convexo a gente pode substituir por côncavo. É a mesma coisa. Convexo e côncavo. Gente, eu vou aqui para esses exemplos aqui, que é bem simples de você entender quando é que ele é convexo ou quando ele é não convexo ou quando ele é côncavo, certo? Veja só, se você perceber que o poliedro ele é completo, ele não tem um buraco, não tem uma parte dele faltando, então ele é convexo, tá certo? Então veja só, eu tenho esse aqui bonitinho, esse aqui é um hexaedro, todo legal. Veja que não está faltando pedaço nenhum, tá certo? Estou falando só dessa figurinha aqui amarela. Então ele é convexo. Agora, olha esse aqui. Percebe aqui que se isso aqui deveria ser um hexaedro, estaria faltando um pedaço aqui, ó. Ele tem essa entrada que a gente pode chamar de concavidade. Por isso que os não convexos também são chamados de côncavos, porque eles têm uma concavidade, então uma entrada. Mesma coisa aqui, né? Esse aqui nem se fala, tá faltando vários pedaços. Imagine que isso aqui fosse um hexaedro, né? Uma caixinha, como se fosse uma caixa de sapato fechada. Olha o que está faltando de buraco, tem essa entrada aqui grande, gigantesca. Então, obrigatoriamente, esse aí seria não convexo ou côncavo, tá certo? Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: se você notar que esse poliedro ele está completo, não falta pedaço nenhum,
é convexo. Se ele tiver faltando um pedaço, você notar que tem uma entrada, uma concavidade, então ele é não convexo ou côncavo. Estou falando isso no popular, tá certo? Mas existe realmente propriedades para que você possa aplicar nisso aí. Mas visualmente você percebe quando ele é convexo ou não, tá bom? Relação de Euler. Gente, a gente vai aplicar a relação de Euler apenas para os convexos, aqueles que você sabe que não tem concavidades, tá bom? E qual é o que diz essa relação de Euler? Então, se eu tenho um poliedro convexo, ele tem a sua quantidade de vértices, sua quantidade de arestas e sua quantidade de faces. Então, a relação de Euler é justamente uma relação que existe entre esses três elementos. E o que é que diz a relação de Euler? Ó, se a quantidade de vértices V somada à quantidade de F, no caso de faces, né, que é F, menos a quantidade de arestas, se isso aqui é igual a 2, é porque realmente nós temos aí um poliedro convexo. Então, nós vamos aplicar essa relação de Euler apenas para os poliedros convexos. Ou seja, V mais F menos A é igual a 2. Quantidade de vértices somada à quantidade de faces menos a quantidade de arestas é igual a 2. É sempre igual a 2. Se por acaso você fizer uma continha e não der 2, você está errado aí, em algum momento você errou, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, eu tenho aqui um poliedro, perceba, esse aqui tem 6 faces, né? Dá para ver que ele tem 6 faces. Ele tem 6 faces, então isso aqui é um hexaedro. Ele tem 8 vértices, né? Dá para contar as pontinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, com as 4 de baixo, 8 vértices, beleza? E as arestas, vamos contar as linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com mais as 8, com as 4 de baixo, 12. Então, veja só, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Olha só como funciona a relação de Euler. Então, se eu fizer 8 mais 6, dá o quê? 14, né? Menos aresta. Então, eu faço 14 menos 12. 14 menos 12 dá o quê? Exatamente 2. Então, funcionou realmente a relação de Euler para essa figurinha aqui. Vamos para essa daqui. Essa daqui tem quantos vértices? Vamos contar as pontas. Uma, pontinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 vértices, tá ok? Quantas faces? Uma face aqui. 2, 3, 4, 5, 6. São 5 triângulos aqui laterais, com mais essa base aqui, então são 6 faces. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. Com mais 5 que vão para lá, 10. Então nós temos, ó, 6 vértices, 6 faces e 10 arestas. Vamos ver se funciona a relação de Euler. 6 mais 6, 12. 12 menos a quantidade de arestas. Então eu faço 12 menos 10. Também vai dar igual a 2. Funcionou. Vamos para esse outro poliedro aqui. Quantos vértices? Vamos contar as pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 vértices. Quantas faces? Tem um triângulo aqui, com mais outro triângulo do outro lado, 2. Com mais 3 quadriláteros aqui, são 5 faces. Quantas arestas? 1, 2, 3. O outro triângulo lá me dá mais 3 arestas, né? Então, 6, 7, 8, 9. Então, são 9. Então, olha o que nós temos. 6 vértices, 5 faces. Se são 5 faces, então isso aqui é um pentaedro, né? E 9 arestas. Olha a relação de Euler. Se eu fizer 6 mais 5 dá 11. 11 menos 9 vai dar exatamente 2. Então, está aqui a relação de Euler. Em 3 exemplos simples aqui de como ela é verdadeira aí para todos os poliedros convexos. Vamos à relação de Euler aqui no exemplo, tá bom? Obter o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces, olha só, 6 faces e 8 vértices. Eu quero saber o número de arestas, sabendo que ele tem 6 faces, 8 vértices. Vamos lá. A fórmula que eu vou usar é essa, relação de Euler,
né? V mais F menos A igual a 2. Como a relação de E é levada para todos os poliedros convexos, então temos, vamos lá. O que é que eu vou fazer? A fórmula está aqui, V mais F menos A igual a 2. Quais são os valores que eu tenho? Eu tenho 6 faces. Então, esse F aqui, ele vai ser substituído por 6, tá bom? 8 vértices. Então, aqui eu tenho, ó, 8 vértices. Então, esse V vai ser substituído por 8. Então, percebe que vai ficar um 8 mais 6, menos A. Esse A é justamente o valor que eu quero saber. Que eu quero saber a quantidade de arestas, tá certo? Então, eu vou ficar com 8 mais 6 menos A igual a 2. Olha só, se eu fizer 8 mais 6, isso vai dar 14. 14 menos quanto tem que dar igual a 2? É óbvio que esse A tem que ser 12 consequentemente, não é isso? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o menos A, passar para o outro lado, vai passar positivo, e esse 2 aqui vai passar para cá negativo, tá certo? Então, eu vou ficar com 8 mais 6 menos 2 igual ao A, tá certo? Vou fazer até trocando de membros aí, já invertendo o sinal. Então, o A seria 8 mais 6 menos 2. 8 mais 6 vai dar 14, né? 14 menos 2 vai dar exatamente 12. Então, esse nosso poliedro seria, então, ele teria, então, 12 arestas. Vamos para o exemplo 2. Quantos vértices tem um poliedro convexo com 4 faces triangulares e 5 faces quadrangulares? Vamos lá. Quantos vértices tem? Agora eu quero saber, ó, o valor de V, de vértices. Tem um poliedro convexo com 4 faces triangulares e 5 faces quadrangulares. Lembra lá no começo da nossa aula, quando eu disse, vamos guardar essa observação para um exemplo lá na frente? Vai ser agora que a gente vai usar. Lembra aí, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o número de faces desse poliedro é o quê? 4 mais 5, 9, né? Ele tem 4 triângulos, né? E 5 quadrangulares, quadriláteros, certo? Então ele é um poliedro formado por 9 faces. Se ele tem 9 faces, ele é chamado de eneaedro, tá ok? Então nós temos aí um eneaedro em questão. Então beleza, o valor de F já conheço, número de faces 9. Então quando eu for pegar essa nossa fórmula aqui, a relação de Euler, onde tem esse Fzinho aqui, eu vou colocar o 9, tá certo? Bem, como eu quero saber o valor de V, então esse meu exemplo aqui, ele tem que dar o valor de A, tá certo? Mas perceba, nós não temos aqui a quantidade de arestas. Não temos. E aí, professor, como é que a gente vai saber o valor de arestas? Porque eu tenho que ter 2 para achar o terceiro. Não dá para achar o vértices, a quantidade de vértices, se eu não tenho a quantidade de arestas. E como é que a gente faz? Gente, facinho. Se eu tiver a quantidade de faces, e se eu souber que polígonos são esses que exatamente são essas faces, dá para fazer. Então, nesse caso, eu disse que são 4 faces triangulares. Gente, triângulo é um polígono formado por 3 lados, tá certo? Então, veja só. Eu tenho 4 faces triangulares, tá certo? É o que me daria 12 lados. Por quê? Se cada triângulo tem 3 lados, e são 4 triângulos, 4 vezes 3, me daria 12 lados. Esses lados serão, é daí que eu vou tirar as arestas. Guardem isso aí. Vamos para essas 5 faces quadrangulares. Olha, se são 5 quadrangulares, quadrangular vem de quadrilátero, né? Cada quadrilátero tem 4 lados. E se são 5, eu faço 5 vezes 4, 20. Não é isso? Então, as 5 faces quadrangulares têm 20 lados. Por quê? Porque cada face tem 4 lados, né? E são 5. Então, são 5 vezes 4, 20. Então, eu tenho 12 lados, se eu juntar esses 4 triângulos. E eu tenho 20 lados, se eu formar esses 5 quadriláteros. Gente, então, na lógica, eu somo, né? 12
mais 20, isso vai me dar o quê? 32. Então, esses 32 seriam as arestas? Não, gente. Esses 32 que eu vou somar agora, que vai ser resultado dessa soma de 12 com 20, 32 vai dar os lados. Lados seriam arestas? Não nesse caso. Por quê? Lembra da observação que eu dei para vocês lá no começo da aula e pedi para lembrar agora? Cada aresta, ela é compartilhada por quantas faces? 2. Então, o que é necessário você fazer? Pega esse 12, somar com 20 para dar os 32, ok? Só que esses 32 vocês têm que obrigatoriamente dividir por 2. Por que por 2? Porque cada aresta ela é compartilhada por 2 faces. Então você faz isso. 12 mais 20 dividido por 2. 12 mais 20 vai dar 32. Dividido por 2 vai dar então 16. Então, gente, esse nosso eneaedro em questão, ele é formado por 16, arestas, ok? Então, cuidado, nesse caso aqui você teve que dividir por 2, tá bom? Então, eu tenho agora número de faces, 9, número de arestas, 16. Se eu tenho os dois, dá para achar então o total, o número de vértices. Então, como é que eu acho o número de vértices? Pela nossa relação de Euler. Vamos lá? Aplicando a relação de Euler, V mais F menos A igual a 2. Eu vou substituir quem aqui? O F e o A. Então, esse F aqui será substituído por 9 e esse A aqui será substituído por 16. Então, veja só, ficou V mais 9 menos 16 igual a 2. Gente, dá até para somar isso aqui, né? 9 menos 16 vai dar menos 7, né? Então, eu vou ficar com V menos 7 igual a 2. Agora sim, pega esse menos 7, passa para o outro lado, vai passar mais. Então, você vai ficar com V igual a 2 mais 7. E quanto é que dá 2 mais 7? Olha só, 9. Então, gente, esse nosso poliedro, ele é formado, então, por 9 vértices, ok? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Começo de poliedros, né? Dei a definição, como nomear um poliedro e a relação de Euler, tá certo? Então, até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo do professor Claudinei. Fui!